Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos de volta para mais uma rodada do nosso estudo bíblico da Igreja Batista Filadélfia em Petrópolis. Nós temos aí como base a nossa revista de estudos bíblicos RED, série de fundamentos da fé. É uma alegria a gente estar num novo mês de junho, primeira terça-feira de junho, e nós estamos indo para a 10ª lição da revista, que tem como tema Sabedoria e Soberania de Deus, poderosas irmãs gêmeas. O estudo é conduzido pelo nosso pastor Elton Batista de Melo, que é pastor da Igreja Batista Independente em Curitiba, Paraná. Seja muito bem-vindo, nós estamos alegres de você estar nos acompanhando nesse tempo e eu creio que Deus tem algo bom para fazer na sua vida através desse estudo. Nosso texto áureo se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 62, versículo de número 11, que diz o seguinte: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence ao Senhor. Salmo de número 62, versículo de número 11. Nós queríamos introduzir, se você tem a sua revista RED aí, você pode abrir na página de número 52 e nos acompanhar na leitura, e nós vamos pausando e discutindo essa questão da soberania de Deus e da sabedoria de Deus. Como seres humanos que somos, temos dificuldades em separar atributos morais dos atos das pessoas, e é possível que transfiramos essa limitação para a nossa relação com o Senhor, nosso Criador, Criador de todas as coisas, dos céus e também da terra. Um exemplo disso é que muitas vezes recebemos uma palavra de profecia ou de conhecimento através de um irmão ou de uma irmã, e a gente às vezes rejeita essa palavra porque nós sabemos de algo que denigre a imagem dessa pessoa. Nosso conhecimento acerca dessa pessoa, certo ou errado, pode nos induzir a aceitar ou rejeitar os seus atos. No entanto, devemos sempre lembrar que o nosso julgamento jamais será exato acerca de qualquer coisa, acontecimento ou pessoa, pois conhecimento humano é limitado e, pior, adquirido ou acrescentado a partir dos nossos filtros sociais, religiosos, emocionais, culturais e por aí afora vai. Um bom exemplo disso é que quando você ouve a seguinte pergunta: se Deus é bom, por que permite que milhões de crianças morram de fome? Ou ainda, se Deus é amor, como pode punir um pecador? E se Deus é fiel, mesmo eu sendo infiel, por que estou sendo castigado? Como pode ser isso? Um Deus que anuncia o amor, e quando leio a Bíblia encontro muitas histórias de guerras, de matanças. Por que Deus permite o mal vir sobre os bons? Enfim, não faltam questionamentos acerca da bondade e da sabedoria de Deus, e com isso muitos questionam sua soberania. É certo que a nossa mente humana é limitada para compreender esse Deus. Vamos partir desse ponto, de que há uma limitação na nossa mente para a compreensão desse Deus tão grande, tão maravilhoso. Mas o estudo de hoje, a intenção desse estudo de hoje vai chamar a atenção para esse atributo da pessoa de Deus, que é a sabedoria e também a soberania. Na lição de hoje vamos examinar esses dois atributos divinos que podemos chamar de irmãs gêmeas, pois são inseparáveis. Primeira questão aqui que eu quero chamar a atenção para os irmãos consiste na sabedoria, na soberania divina, na verdade. Em que consiste a soberania divina? Falar de soberania, irmãos, é falar daquele que está sobre tudo, que tem o controle de tudo, faz o que quer. Então, é difícil nós falarmos sobre soberania de Deus
se a gente vê Deus como um Deus bem limitado, bem pequeno. Deus é supremo, criador de tudo, de todas as coisas. Por definição teológica, ele não é um ser criado. Ele não é um ser criado. Alguém esses dias me perguntou: quem foi a mãe de Deus? E eu costumo dizer, de uma maneira assim mais simples, é que Deus não tem mãe, né? Deus não tem mãe. Ele é o ponto parágrafo de toda a história da existência, seja humana, seja de todo o universo. Ele sempre foi, né? Sempre existiu, e dele parte todas as coisas. Todos os planos de Deus foram pensados antes da criação ou existência do universo. Deus criou um sistema de leis físicas e espirituais pela qual se pauta no relacionamento com todos os seres criados, incluindo todos os agentes passivos e ativos, ou seja, agentes passivos, coisas, né? Criaturas, e agentes ativos, as pessoas. Mesmo os objetos que não têm alma, consciência, por exemplo, a Terra, planetas, estrelas, montes, chuvas, o Cronos, próprio tempo, o vento, de alguma forma estão executando a vontade de Deus, sujeitos às leis que regem o seu funcionamento. O plano de Deus para a criação não é um improviso ou uma adaptação de última hora, como uma resposta condicionante, mas sim um plano bem elaborado que funciona sem interferência direta de Deus. Ao estabelecer os limites da ação para cada ser e objeto, Deus estabelece limites de competência ou autoridade, de modo que todo funcionamento mantenha um equilíbrio perfeito. Ainda que ocorram catástrofes das mais diversas formas e gravidades, ainda assim, de alguma forma, tudo está dentro do limite permissivo de Deus. Até as coisas ruins ou boas estão dentro da vontade permissiva de Deus, do limite permissivo. Nada lhe foge ao controle, apesar de nós não termos conhecimento e entendimento suficiente para compreender essas coisas. Nada foge ao controle de Deus. E eu quero aproveitar essa oportunidade para glorificar a esse Deus que tem o controle sobre toda a sua criação, incluindo eu e incluindo você. Aleluia. Você pode dizer um aleluia aí? Mas esse mesmo Deus, quando necessário, intervém em alguma situação, circunstância, se de fato sua ação for necessária para a correção ou aplicação da sua misericórdia ou juízo. Deus é soberano, pois não deve explicações ou necessita de qualquer aprovação de absolutamente nenhum outro poder. Ele planeja, ele executa, corrige, reordena conforme os desígnios da sua vontade. Oh, irmãos, esse Deus soberano que tem o controle de todas as coisas, a Ele seja a glória nesse dia e também a entrega do nosso coração, entendendo que Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Quero ler um texto com você que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 33. E vamos estender a leitura por alguns versículos, eu creio, até o versículo de número 36. Romanos 11, 33 diz o seguinte: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis, ou seja, não se pode sondar, são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro?
ou quem lhe deu primeiro, para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, né? Orientá-lo. Então, a ele seja a glória, ao Deus que tem o controle de todas as coisas. Agora, aquela questão, né? Nós temos um pouco de dificuldade de lidar com essa soberania de Deus. Por quê? Porque nós somos ansiosos e achamos que sabemos fazer. E, de fato, às vezes a gente faz as coisas bem feitas, mas a grande verdade é que Deus tem o controle da vida, da morte, das coisas boas e das coisas ruins. E a nós nos cabe descansar nele e confiar que ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Se você consegue descansar na soberania de Deus, você vai viver uma vida mais tranquila, mais em paz, entendendo que o que tem que ser, vai ser. E a ele seja a glória, como diz o apóstolo Paulo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E ele tem o melhor para cada um de nós. Quero chamar a sua atenção, ainda falando sobre soberania de Deus, ler uns salmos para você, de número 97. Salmo 97, versículo 9 diz: pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, exaltado muito acima de todos os deuses. Glória a Deus, glória a Deus. Esse Deus que está acima de todas as coisas. Se a gente consegue entender a soberania divina e de que esse Deus está acima de todas as coisas, não vamos aí sofrer com ansiedade, com fobia, às vezes com depressão, porque a gente entende que o curso da vida e do universo está nas mãos de Deus. E mesmo que na agitação da nossa alma, a gente aí, né, se agita com a alma, não significa que vamos conseguir mover nada diante de Deus. O salmista Davi, no Salmo de número 23, diz: refrigera minha alma por amor do teu nome, né? Se precisa refrigerar, é porque a alma pode entrar aí nessa exaustão, nessa canseira, né? Nessa luta de querer fazer as coisas do seu jeito. Descanse, irmão. Deus é soberano e tem o controle sobre tudo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, dentro do nosso estudo, 10º estudo, sabedoria e soberania de Deus, que são poderosas irmãs gêmeas. Falamos sobre a soberania e agora vamos falar da sabedoria. Como Deus usa a sua sabedoria. Na sua sabedoria, Deus resolveu criar o ser humano, a sua imagem e semelhança. Já vimos isso em estudos anteriores. Criou homem e mulher, pouco menores que os anjos, porém dotados de capacidade especial de escolha. Embora nem sempre as pessoas escolham, sejam as suas escolhas sejam as melhores por causa do pecado e da nossa visão limitada do mundo, ainda assim Deus nos permite exercitar levemente este direito de escolha. Deus se relaciona com o ser humano com base nas suas limitações e não de forma integral na força do seu poder. Ele poderia pesar todos os nossos pecados, mas quem iria subsistir? Salmo 130 fala sobre isso. Ao criar o ser humano, dotando com capacidade de escolha e correndo o risco de que o homem se tornasse separado do seu Criador, nosso Deus se permitiu andar no nosso passo. Deus não muda seu plano e propósito por conta das nossas ações ou reações, mas lida com as nossas propostas diante da sua vontade e também diante do seu querer. É de ficar maravilhado com a história do rei Ezequias, 2 Reis, capítulo de número 20.
né? Deus ordena ao profeta Isaías que dê uma palavra para esse rei, para que ponha em ordem a sua casa, pois a história diz que ele iria morrer. Diz que a reação do rei Ezequias, ele ora, né? Ele se derrama diante de Deus. De alguma forma, a oração desse rei Ezequias vai agradar a Deus. Ezequias podia ter reagido de forma fatalista, já que foi Deus que falou, então eu vou morrer. Mas ele não faz isso. Ele faz um apelo ao Senhor. E Deus, mesmo conhecendo o final da história de cada um de nós, essa passagem nos mostra que Deus é sensível à ação dos seus seres criados. Ele vai orar, vai pedir a Deus e Deus vai acrescentar-lhes mais alguns anos de vida. Mesmo sendo a vontade de Deus, né, usando o profeta Isaías, arruma tua casa que você vai morrer, já viu um decreto. Deus se permite tocar e ouvir e ceder a oração do rei Ezequias, na sua eterna sabedoria. Da mesma forma, foi a conversa entre Deus e Abraão acerca da destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 18, versículo 18, 22 ao 33. Ou ainda na interlocução de Moisés, quando Deus dá a oportunidade de criar um novo povo. Êxodo capítulo 32, versículo 1 a 10. Podemos perceber como Deus se relaciona com o humano, não na base do seu poder, mas na base da sua sabedoria, para a qual apelaram Abraão, Moisés, Ezequias e tantos outros personagens da Bíblia. E você também pode apelar para a sabedoria de Deus. Possa ser que ele se incline e ouça o seu clamor na sua soberania e na sua sabedoria. Nem sempre a gente entende a vontade de Deus em contraposição à sua divina misericórdia. Temos ousadia através de Cristo para pedir e interceder em prol de uma virada. Aqui na aplicação a gente diz o seguinte: nós não entendemos a vontade de Deus, nem sempre entendemos a vontade de Deus, mas ela é sempre boa, perfeita e agradável. Pode não ser o que você está experimentando nesse tempo, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Lá na frente você vai entender que mesmo agindo de forma soberana, ele agiu de sabedoria e foi o melhor que Deus fez naquela determinada situação. Vamos avançando para o nosso tópico 3, já se aproximando do nosso tempo final dessa breve meditação, e vamos falar dessa soberania divina e também o livre-arbítrio. A gente ouve muito falar sobre o livre-arbítrio, né? Então, o que isso afeta no relacionamento com Deus? O que eu posso e o que eu não posso? Na verdade, irmãos, eu falando de forma pessoal, eu não acredito nessa liberdade de escolha que nós que escolhemos a Cristo temos, né? Na verdade, nós podemos escolher, mas o amor de Cristo, ele nos constrange e a gente acaba cumprindo a vontade de Deus. Eu nem sei, né? Diz que depois que nós aceitamos Jesus, nós morremos para nós mesmos. Então, se você morreu para você mesmo, já não tem mais vontade em você, como o apóstolo Paulo vai dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Deus estabeleceu o seu plano geral, que será executado com ou sem a participação humana. Entretanto, deu a nós, humanos, oportunidade de sermos cooperadores. 1 Coríntios 3:9. E mais, receber e participar da natureza divina como templos do Espírito Santo e templos espirituais. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Dotados de poder de escolha, muitas vezes o humano atrapalha ou atrasa o plano de Deus. Seu divino plano é imutável e já está resolvido do ponto de vista do Kairos, do
tempo de Deus. No tempo de Deus já está resolvido, mas às vezes nós atrapalhamos a vontade de Deus ou atrasamos. Um exemplo clássico disso é o povo de Israel que saiu do Egito, Saiu ali do Egito e vai ver aí esse movimento de que eles iam levar aproximadamente 4 dias para chegar na terra prometida. Mas a murmuração, a reclamação e o propósito eterno de Deus vai fazer esse povo dar 40 anos no deserto. 40 anos. Uma geração inteira vai morrer, vai perecer sem entrar na terra prometida, sem experimentar o cumprimento real de uma promessa que Deus tinha feito aos antepassados do povo judeus. Mas Deus respeita a sua vontade, mas às vezes a nossa vontade atrapalha o propósito de Deus. Deus lida com o humano respeitando as nossas escolhas, não de forma coercitiva, mas querendo que de alguma forma todos os humanos se alinhem à sua perfeita vontade. Mesmo quando estamos fora da vontade de Deus, não significa qualquer frustração ou crise no plano de Deus, Às vezes a gente está fora do que Deus tem para nós. Isso não gera uma frustração em Deus. Puxa, meu filho está longe. Deus não se frustra com isso. Na verdade, até isso está dentro do propósito maior de Deus naquele objetivo, naquela ação de Deus. Aleluia ao seu nome. Ele não se frustra com as nossas escolhas ruins. Ele não tem crise, não acontece crise no plano divino quando nossas escolhas são erradas. Deus simplesmente tem os meios, recursos para resolver a situação, independente da nossa resposta. Deus é um ser totalmente livre e deseja que o ser humano também seja. O pecado tornou o homem escravo do erro, pois todos nós temos que lidar com as consequências dos nossos atos. Mas esse mesmo Deus proveu por meio da reconciliação em Cristo a possibilidade de libertação completa e plena do ser humano. Assim, todo aquele que foi reconciliado, justificado, purificado, está livre do seu pecado e dessa forma pode exercer plenamente a liberdade diante de Deus e do humano, inclusive a mais importante, a de não viver no hábito de pecar. Filipenses 4:13, você pode escolher Deus e a vontade de Deus para a sua vida. A liberdade humana pode interferir na vontade divina? Eu penso que sim. Eu penso que nós podemos interferir na vontade divina. Agora, irmãos, é muito interessante, como irmãos da nossa igreja mesmo, Batista Filadélfia, eu oriento os irmãos a não sermos pedras de tropeço para que os planos de Deus e os sonhos de Deus concretizem na nossa vida. Deus tem sonhos, tem planos, tem caminhos. A palavra diz: pois bem sei os caminhos que tenho a respeito de vós, pois bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança. Então a gente não tem que ficar lutando com a vontade de Deus. A gente tem que entender que ela é soberana e é a melhor para a nossa vida. Agora, como vamos descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Se relacionando com Ele, andando com Ele, ouvindo o que Ele tem a dizer. Nós vamos descobrir qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Estamos diante de um Deus, concluímos, de um Deus todo-poderoso, mas amoroso, que compartilha com o humano o seu plano e propósito. Ele poderia nos impor a sua vontade, mas continua convidando para que todos nós escutemos a sua voz e lhes obedeçamos. Não podemos, de maneira nenhuma, adorar, submeter a
a cooperação humana de perdão. Não pode haver verdadeira adoração, submissão ou cooperação humana divina sem que haja liberdade. Deus não lida com servos, mas com filhos. Essa frase, ela define bem algumas coisas. Eu não sou servo de Deus, né? Durante muito tempo nós ouvimos, esse homem é um servo de Deus. Deus não tem servos, Deus tem filhos. E a relação de Deus com servos é uma, de Deus com o filho, do pai com o filho é outra. Então, você deve chegar aí num consenso com o seu Pai Celestial, que tem o melhor para a sua vida, aleluia. Deus não lida com servos, mas com filho. Esse foi o grande problema de Israel no deserto. Nunca compreenderam Deus como Pai, jamais aceitará. Ele jamais aceitará qualquer ato da nossa parte baseado em algum mérito, chantagem ou apelo emocional. Nos libertou em Cristo para que a nossa relação pudesse ser verdadeiramente livre. Até que a gente compreenda este conceito, nossa relação para com o Senhor precisa ser melhorada continuamente. Estudamos aí, fechamos aí o 10º estudo da nossa revista Red, Sabedoria e Soberania de Deus, poderosas irmãs gêmeas. Ele é soberano, age de forma sábia, tem o melhor para cada um de nós. Se a gente se entrega à vontade do Senhor, com certeza vamos ter uma vida menos pesada. Deus abençoe sua vida nesse estudo, no nome de Jesus. Quero orar com você, amém? Pai, nós te louvamos. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estar diante de um Deus soberano e sábio, que age em sabedoria, e ainda que a gente não entenda, mesmo sem entender, nós nos entregamos a Ti, crendo de que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Oramos, no Teu nome o fazemos. Amém. Deus abençoe. Vejo você na segunda terça-feira de junho no nosso segmento do estudo bíblico. Deus abençoe no nome de Jesus. Tchau.